Olá, turmas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juliana, de Geografia, do Colégio Tiradentes de Sete Lagoas. Nós estamos aqui para poder estar realizando essa aula de Geografia dessa semana, onde nós vamos dar continuidade ao volume 2, Paisagens Naturais da América e da África. Bom, nosso encontro essa semana vai ser aqui pela videoaula postada no YouTube. Conforme foi solicitado, pedido por alguns alunos, né? Mas nada impede que vocês estejam participando a partir do feedback de vocês com as dúvidas, com as sugestões, né? A gente está realizando aqui, tentando fazer com que seja da melhor maneira possível para vocês estarem compreendendo o conteúdo. Estou com muitas saudades, espero que vocês estejam se cuidando dos seus familiares. Nós vamos começar fazendo esse encontro aqui visual, mas eu vou estar desligando a minha câmera agora e compartilhando com vocês o conteúdo que eu preparei, tá? Para vocês verem imagens de uma maneira mais dinâmica, que vocês visualizem, mas estejam aí com os livros didáticos também de vocês para facilitar o entendimento do conteúdo. E vão voltando aí à medida que achar necessário, ok? Bom, vou compartilhar aqui com vocês nosso conteúdo, onde vocês conseguirão visualizar de uma maneira melhor, tá? Sobre as regiões que estão mais evidentes aí de relevos e bacias hidrográficas, climas, vegetações desses dois continentes. Vamos começar a partir da introdução que eu dei na aula passada, da hidrografia das Américas. O que é importante a gente lembrar? As bacias hidrográficas são os conjuntos de rios que estão dentro de um determinado espaço. Então, aqui, a gente apurou que as principais bacias hidrográficas da América são constituídas pela bacia do Rio Amazonas, desculpa, gente, não é coronavírus, bacia do Orinoco, bacia Platina, bacia do Rio Mississippi, bacia do Rio Colorado. Visualmente, eu gostaria que vocês estivessem aí com o livro de vocês para estar fazendo a visualização de cada uma dessas bacias lá na página 7, tá? E também os principais, desculpa de novo, os principais rios das bacias hidrográficas da África lá na página 9, tá? Que são bacia do Rio Congo, do Rio Nilo, Níger, Orange, Zimbábue. Para vocês visualizarem aqui, eu coloquei as principais bacias das Américas. Por que principais? Porque são as maiores, são onde que se encontram maior número de exploração dessas áreas, seja por hidrelétrica, seja por recursos minerais, seja por transporte fluvial, né? Então, a gente tem aqui, em primeiro, do Rio Mississippi, lá nos Estados Unidos, que abrange a porção central americana, até desaguar no Golfo do México. Nós temos a bacia do Rio Amazonas, que também é uma importante bacia hidrográfica do Brasil. Só lembrando aí, nós temos o Rio Amazonas, e a bacia do Rio Amazonas é a maior bacia fluvial do mundo, tá? Por número dos seus afluentes, mas também porque o Rio Amazonas é o que possui maior volume de água, tá? E aí, nós conseguimos identificar que esse Rio Amazonas, ele nasce na Cordilheira dos Andes, na região do Peru, tá? Onde é formado por degelo das calotas polares do alto da Cordilheira dos Andes, e aí é a formação da nascente do nosso rio Amazonas, que ele começa lá no Peru e vem desaguando aqui no Brasil até desaguar na foz do rio
onde está o Oceano Atlântico. E depois nós temos aqui a Bacia do Platina, que tem como principal o Rio Prata, né? Onde que nós vamos ter alguns afluentes e alguns rios importantes, né, que estão circulando aqui dentro do Brasil. Mas a Bacia Platina, nós temos Rio Prata, Paraná, Uruguai, que são importantes rios que formam essa bacia hidrográfica. O que é importante a gente lembrar? Que as bacias hidrográficas, além delas serem importantes áreas, né, de planícies, áreas onde que há essas formações de afluentes, rios principais, né, a gente tem áreas onde nós vamos encontrar grande biodiversidade, né? Então, aqui mesmo na América, nós vamos encontrar a bacia do Rio Amazonas, onde possui a maior biodiversidade do mundo. Além disso, a bacia do Mississippi, por exemplo, ela se destaca na questão da produção agrícola, onde que se usa muito essa água, não só para irrigação, mas também para o transporte da produção agrícola existente entre os belts, né, que são cinturões agrícolas lá nos Estados Unidos. Um outro detalhe também é que essas áreas elas são importantes para esse transporte fluvial, seja de produções agrícolas, seja de pessoas. O norte do Brasil, principalmente, a gente consegue ver isso muito evidente. A maior parte das cidades que estão dentro da floresta amazônica, elas não têm estrada. O que liga uma cidade a outra são os rios, né? As pessoas são transportadas nessas áreas de rios. Então, isso aí demonstra o quê? Que o rio ele não é só uma área de preservação ambiental ou só uma área natural, né? Ele também é uma área onde há concentração de povos, de pessoas. A gente consegue perceber isso daqui a pouco lá no Rio Nilo, que são áreas que são marcadas justamente por essa concentração de uma população ao longo da história, né, daquele lugar. Além disso, também a gente observa que a sua dinâmica natural de um rio, ela pode ser observada pela deposição, né, de sedimentos que são retirados ao longo do percurso que o rio, a água do rio vai levando e vai sendo depositado. Então, à medida que corre a água desse rio, né, a gente tem que pensar que está correndo junto com ele sedimentos. E esses sedimentos, que são restos de areia, de terra, de argila ou pequenas rochas, elas vão sendo depositadas às suas margens ou na foz, onde esse rio deságua, né, onde ele desemboca. E aí ali vai sendo formado, né, uma bacia hidrográfica, vai sendo formada as suas margens, as suas formas. Então, quando a gente fala sobre o tempo e vida de um rio, elas são muito antigas, porém, as formas mais recentes, como é esse caso aqui, a gente tem um rio, meandros são essas curvas, né? A formação desses meandros foi justamente a partir, né, da retirada desses sedimentos e que foram formando esses meandros, uns mais extensos, outros mais curtos, né? Então, a gente também tem que ter essa identificação. A história, o tempo de um rio também é contado, né, ao longo dessa deposição e retiradas desses sedimentos, tá? Um grande problema que vem ocorrendo não só nos rios brasileiros, nas bacias hidrográficas, mas no mundo inteiro, é a questão do assoreamento. O que é isso? Quando há retirada da cobertura vegetal por desmatamento de uma área, o que começa a acontecer é que aquele solo ele vai estar descoberto, desprotegido. E aí, toda vez que ocorrer uma chuva, né, principalmente chuvas torrenciais muito fortes, a água ela vai levar, né, esses sedimentos para o rio.
e logo ali vai começar sendo depositado esses sedimentos, gerando assoreamento, que é o quê? Fazendo com que esse solo ele seja depositado no rio e aí começa a diminuir, né, o nível dessa água, o aprofundamento dessa água. Isso gera bancos de areia, né? Pode gerar o desaparecimento de alguns tipos de espécies aquática daquela região. Então, não é legal e é um grande problema que vem ocorrendo, principalmente nas florestas, nos rios das florestas equatoriais, onde tem, né, a bacia do Rio Amazonas, que está representada aqui nessa foto para vocês. Continuando aí, vocês conseguem ter uma visualização melhor, né? Mostrando aqui as bacias. Então, nós temos aqui a bacia representada. Vamos lá, observem aqui. Nós temos a bacia do Rio Amazonas, que é essa aqui, a maior, do Mississippi. Aqui a Platina, né, que é marcada pelo Rio Prata. As outras bacias, como no caso aqui, Colorado, aqui nós temos da região, deixa eu lembrar aqui, essa daqui, tá, aqui é Colômbia, Colorado. Essas bacias são bacias secundárias, mas também muito importantes, tá, para a região, mas a gente, focando nessas áreas, a gente consegue ter uma interpretação maior sobre o grau e importância que existe sobre todas as bacias, ok? A bacia do Rio Amazonas, por exemplo, é a mais volumosa em quantidade de água e também tem a maior extensão. Ao contrário do que está lá no livro de vocês, e pode estar em algumas falas, o rio do Amazonas há alguns anos atrás foi feito um estudo por um grupo de estudantes em que eles foram até a nascente e a foz do Rio Amazonas e fizeram, né, o percurso realizando a medição sobre o rio. E descobriu-se recentemente que o Rio Amazonas é o maior rio do mundo, né? E não o Nilo, como sempre tem sido dito. Então, o Rio Amazonas é o maior rio em extensão no mundo. E além dele ser o maior rio em extensão, ele também é o mais volumoso. Lembrando que isso é uma informação recente, já exposta em alguns livros didáticos e que comprovam que o nosso Rio Amazonas é o mais extenso e também o mais volumoso do mundo. O Rio Mississippi, que é a região aqui dos Estados Unidos, que tem também um grande afluente, que é o Missouri, tá? Eles desaguam aqui na região próxima aos Apalaches. E eles são muito importantes porque eles correm sobre essa região, desaguando aqui no Golfo do México, ok? Bom, o que é importante também eu colocar para vocês a respeito dessas bacias hidrográficas é justamente aquela situação que eu comentei, que esses rios eles são explorados. E são explorados não só pelos seus recursos naturais, mas também no transporte fluvial, na produção agrícola e transporte de pessoas. Indo lá para a região das bacias hidrográficas da África, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem, que é uma imagem satélite do rio Nilo, que é um importante rio africano, né, importante rio mundial, pela sua grande extensão e por estar sobre uma região desértica. Vocês podem olhar aí, as áreas ao entorno desse rio representam áreas onde nós não temos uma cobertura vegetal, né, que seja expressiva. Então, é porque ele corre aqui, né, ele nasce aqui na região dos Grandes Lagos, lá na África, e corre para a região norte, desaguando em forma de delta sobre o mar Mediterrâneo, tá? Quando eu falo em forma de delta, tá, gente, é bom lembrar que é quando ele tem mais de um canal, quando ele abre esse leque aqui, tá? Se ele fosse uma foz em estuário, ele teria só um canal desaguando sobre o mar,
tá? Então, nós temos aqui as planícies que ocupam as maiores extensões, menores extensões, desculpa, são na maioria as costeiras ou dos vales no curso inferior dos rios, como Zimbábue, Níger, Congo e Nilo. Peraí que eu vou mostrar para vocês aqui nessa imagem. Quando ele está falando isso, é que demonstra que sobre essa região aqui que nós observamos, o rio Níger, o Congo, o Nilo, e até aqui a região do Zambeze, a gente observa que esses rios todos, eles são de predomínio de planaltos, ou seja, áreas onde elas são áreas onde que nós vamos encontrar relevos mais altos. Aqui, por exemplo, no Níger, né, a gente tem sobre essa região aqui algumas áreas de relevo de maiores altitudes. A mesma coisa vai acontecer aqui com o Rio Nilo. E a minoria vai ser as áreas de planície, tá? Bom, é importante a gente também colocar que, assim como a foz do Rio Nilo, né, que aqui tem essa desembocatura em forma de delta, lá no mar Mediterrâneo, o Níger, ele também deságua da mesma forma, só que ele deságua sobre a região do mar Atlântico, né, do Oceano Atlântico. E aí, sobre essa região, o que a gente consegue identificar é que também tem mais ou menos a mesma questão. Tem essa questão de ser foz em delta, mas também a questão de serem regiões muito povoadas. O Nilo, por exemplo, marca a história do povoamento dos primeiros homens, uma vez que sobre essa região aqui está marcado áreas como o Egito, né, que conta a história da civilização humana. Das primeiras civilizações marcam sobre essa região. Bom, a gente também tem aqui no sul do continente, né, os rios Orange, que deságuam no Atlântico, o Limpopo, que deságua no Zimbábue, e tem a foz aqui nas regiões do Índico. Aqui nessa imagem, nós conseguimos identificar. Então, olha aqui a bacia do Orange, né, que está sobre essa região aqui. Nós temos essa questão da importância dessa região aqui, onde que está o Limpopo, onde que está o Zambeze, né, que tem essa foz aqui nessa região do Oceano Índico, ok? Bom, também, gente, é importante alguns detalhes no que diz respeito à questão da hidrografia, é que pela extensão desse continente africano, nós temos poucos rios extensos que constituem esse continente. Nós temos um grande vazio demográfico aqui sobre o norte da África, justamente pela presença do Saara, do deserto. E a mesma coisa acontece aqui sobre o sul da África, né? Onde a gente tem outro importante deserto também, né? Que marca esse vazio demográfico. E aí a gente vai ter essas áreas onde nós encontramos importantes bacias sendo formadas com grande quantidade de populações e também exploração de recursos, tá ok? Bom, vamos seguir aqui adiante. Sobre o relevo, o que nós temos importante aqui? O relevo da África, ele se destaca principalmente aqui no sul, que é o maciço de Drakensberg, né, no sul da África e também na região da África do Sul e também em Lesoto. Nós temos na região da República do Camarões o maciço de Adamawa, né, o maciço da Etiópia, sobre essa região aqui do nordeste
nordeste da África, e também destaca-se as áreas, né, de intensos atividades vulcânicas, vulcões, sobre essa região aqui do Rift Valley. Algo que é muito importante também nós destacarmos é com relação à presença muito forte da exploração desses recursos sobre essa região. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, aqui um rio, né, que está sendo uma área de exploração que a gente observa aqui, provavelmente é de agricultura, que a gente observa, né, essas extensões muito certinhas, essas linhas, áreas lineares aqui, com toda certeza são áreas de agricultura, que são marcadas pela exploração, não só dos recursos naturais, mas também dos minerais, de áreas de maciços, de rochas, né? Ah, pessoal, eu esqueci de falar com vocês uma importante área de relevo da África, que está sobre a região norte, mais precisamente noroeste da África, que é a cadeia do Atlas, que é marcada pela formação de um relevo mais jovem, mais recente. Assim como nós temos aqui na América áreas como as montanhas rochosas e a Cordilheira dos Andes, que marcam esse período mais recente geológico, né, e cadeias de montanhas de maiores altitudes, lá na África, tanto Drakensberg quanto a cadeia do Atlas também são formações recentes que marcam as áreas mais altas desse continente africano, tá? Então, guardem isso. A cadeia do Atlas, Drakensberg, até mesmo as regiões dos planaltos da Etiópia também são marcados por essas formações de relevos mais recentes e de maiores altitudes, mas principalmente aqui, cadeia do Atlas e Drakensberg. Guardem isso. Deixa eu voltar aqui para o que eu estava falando com vocês sobre os recursos naturais. A exploração desses recursos ele é feito de maneira muito intensa nesses últimos anos, né? Lembrando que a África sofreu recentemente na história um processo de colonização, né? Na metade do século XX. Logo, essa região apresenta uma história recente também dessa exploração de recursos naturais, né? Então, é marcado tanto para a exploração da questão da produção agrícola, mas também para a produção de extração mineral. Nós temos, por exemplo, na região da República Democrática do Congo, áreas que apresentam intensa extração de recursos naturais, minérios, ouro, cobre, cobalto, coltan, que são essenciais na fabricação de aparelhos eletrônicos das indústrias. E vocês creem que esses recursos, essas explorações de matérias-primas ficam restritas ao continente? Claro que não. Esses recursos, esses minerais que são explorados, né, essas matérias-primas, vão para os países desenvolvidos, né? Logo, uma região que sofre com essas extrações, né, gera um grande dano ambiental, danos ambientais, e a troco de quê? A troco do enriquecimento de outras regiões, né? Então, essas áreas são áreas de forte exploração, mas que são importantes para a economia desses países, porque são regiões muito pobres, muito escassas, com economias muito frágeis, né? E aí, a população acaba que tem essa questão de estar tendo que se submeter a trabalhos precários e às vezes até exploração de trabalho infantil para ter um recurso dentro da sua região, do seu lugar onde que vive, né? Então, é um grande problema também que a África e o povo africano sofrem. E também, além disso, já não bastava as precárias condições de trabalho, né, desse povo, existe também sobre a região problemas com relação aos conflitos violentos de povos rebeldes que vivem ali naquela região, gerando
grandes problemas até mesmo para esses trabalhadores, né? Uma violência incessante sobre a população, sobre os trabalhadores, né? E vai gerando esse determinado problema. Bom, até aí eu espero que esteja tudo bem, né? Essas dúvidas dessa parte, só lembrando que é a hidrografia da América e relevo e hidrografia da África. Eu quero que vocês deixem aí na cabecinha as dúvidas, registrem logo que eu terminar, e aí no nosso encontro da próxima semana, que será feita uma live, né, ao vivo, vocês vão tirar comigo. Ou então, melhor ainda, vocês vão enviar para mim via WhatsApp, como alguns colegas já têm feito, tá bom? Continuando aí, nós vamos ver a respeito do clima e vegetação. Na verdade, eu vou introduzir para vocês sobre esse assunto que nós vamos estar trabalhando mais nessas próximas aulas. Quando a gente está falando de clima e vegetação, vamos lembrar aqui que nós estamos em 2 continentes muito extensos. Continentes extensos na porção norte a sul, né? E quando a gente fala desse clima e da vegetação, a gente tem que lembrar a respeito das zonas climáticas, né? Onde estão situados esses continentes. Vamos relembrar aqui. A zona climática mais quente é a zona climática tropical ou intertropical, que está entre os trópicos e no centro da linha do Equador, entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, e a região que mais recebe insolação, né, calor e radiação solar é a região da linha do Equador. Brasil, por exemplo, tem a sua maior porção sobre esse clima tropical. Ou seja, todos os climas que envolvem essas regiões que estão próximas à linha do Equador vão ser climas que têm características mais quentes ou também mais chuvosos. Quando é mais próximo aos trópicos, no caso aqui ao trópico de Câncer, e a mesma coisa acontece tanto aqui na África quanto na América, nós observamos que são marcados por desertos, né? Então, nós temos aqui formações de deserto da região aqui do Texas, no sul dos Estados Unidos, no México, e aqui em cima no Saara, né, na região no norte da África. A mesma coisa vai acontecer aqui nessa região do sul da África, né, que é o deserto do Kalahari, marcado pelo Trópico de Capricórnio. Aqui a mesma coisa acontece, na verdade, na América. O do Atacama, que é no Chile, é por outro motivo, que é a corrente de Humboldt, mas depois a gente vai falar sobre isso. Agora, nós tivemos o alto privilégio de não termos uma região desértica aqui sobre o Trópico de Capricórnio, na região sul do Brasil, por conta da floresta amazônica, que traz água, né, pelas massas de ar, e aí gera umidade sobre essa região. Mas o que vocês têm que identificar é isso. A vegetação e o clima vão ser provenientes da radiação solar que eles estão recebendo. Tanto que a gente tem a maior porção do continente africano e do continente sul-americano dentro dessas áreas de clima que são voltados para a zona tropical, mas também nós temos aqui na América, por exemplo, as áreas polares norte e as áreas polares sul, que são marcados com baixíssimas temperaturas, justamente porque estão muito próximas às regiões Polo Norte e Polo Sul, com altas latitudes, né? O que a gente identifica também que existem algumas porções dentro da zona temperada, norte e sul, e aí que são constituídos por climas mais amenos, climas onde que as estações, né, ao longo do ano são mais bem definidas. Então, vamos lembrar aqui o seguinte, que nas próximas aulas nós vamos trabalhar. O clima e a vegetação, elas são formadas, né, graças à localização onde está as zonas climáticas, né? Então, se nós temos zonas climáticas tropicais, logo os climas e as vegetações vão ter características de temperaturas quentes e úmidas.
Se nós temos zonas climáticas temperadas, nós vamos ter climas e vegetações com características mais frias durante o período do inverno, quentes no período do verão, com temperaturas mais amenas. A mesma coisa vai acontecer que nas regiões polares, né, onde que são as regiões mais ao norte e mais ao sul, né, que no caso da América, nós vamos ter climas muito frios, gelados, justamente porque são regiões que recebem menor insolação, tá? Bom, nós vamos estar explorando mais cada característica desse domínio morfoclimático, que vale lembrar, o que é domínio morfoclimático mesmo, professora? São as áreas de formação que nós observamos, tanto a vegetação quanto o clima, né? Então, ela vai ter característica climática e da vegetação daquela localização ali. Como é um exemplo? O domínio morfoclimático da floresta amazônica, por exemplo, ou das áreas equatoriais, melhor dizendo, né? Que são domínios tropicais de climas quentes. Nós vamos ver domínios polares e frios, temperados e subtemperados, né? Subtropicais, que formam, né, as características de cada um desses tipos climáticos. Então, aqui vocês conseguem ter ideia, né, que desses vários domínios morfoclimáticos que nós temos aqui, eles são formados por diferentes complexos, que são a respeito da vegetação e do clima existente naquele local, tá? Aqui na América, por exemplo, nós temos uma variedade muito extensa, de acordo com a sua localização. Ora, norte com climas mais frios, ora, região central, climas mais quentes e assim por diante. Logo, a vegetação desses lugares, desses domínios climáticos, nós vamos ter características de acordo com aquele clima. Áreas mais frias, vegetações mais rasteiras de menor porte. Áreas mais quentes e chuvosas, nós vamos ter vegetações de temperaturas mais altas, vegetações de grande porte e densas e exuberantes, como é a floresta equatorial amazônica, por exemplo. Mas nós vamos explorar de uma maneira mais efetiva na próxima aula. Eu quero fazer com vocês aí a correção dessas atividades da página 7 e da página 11, tá? Mas também façam a mesma coisa. Guardem aí as dúvidas e me enviem. Continuando aqui na correção, nós temos da página 7 a pergunta sobre as bacias hidrográficas do continente da América, né? Pergunta o seguinte: com relação à porção oeste desse continente, embora tenha grandes bacias hidrográficas, muitos desses principais rios não deságua no Pacífico, e sim aqui no Atlântico. Por quê? Por que dessa situação? Se vocês forem lá no mapa de relevo da América, vocês vão conseguir perceber. Se nós temos grandes extensões de altitudes, né, muito superiores na porção oeste, logo, como é que esse rio vai desaguar sobre essa região? O que acabou acontecendo, como houve a formação maior sobre o oeste de cadeia de montanhas, esses rios, eles foram sendo formados, né, e foram sendo desembocados, foram sendo encaminhados para o interior do continente, desaguando sim nos oceanos Atlântico ou no Golfo do México, como é o caso aqui. Vou dar um exemplo. O rio Amazonas, por exemplo, ele nasce no alto da Cordilheira dos Andes, mas ele correu para o oeste? Não, ele correu por interior, para o leste, e aí ele vai desaguar só na porção leste, que é no Oceano Atlântico. E vários outros rios nascem dentro, no interior desses continentes. Então, logo, a gente pode observar aí que esses rios, eles correm para o interior do continente, uma vez que o relevo é muito alto sobre essas regiões aí do oeste. A página 11 fala o seguinte, para vocês observarem um mapa de satélite da África, da página 9,
Há no norte e no sul do continente extensas áreas praticamente sem presença de rios. Por que ocorre risco? Bom, aqui está a imagem, tá? Essa imagem aqui, a gente observa que o norte e o sul da África são extensas áreas que apresentam áreas de deserto, que a gente não vê cobertura vegetal. Por que disso? Porque a gente tem climas muito áridos. E clima árido, se vocês fizeram um PIP da semana 4, vocês identificaram que é um clima com baixíssima pluviosidade, ou seja, baixa quantidade de chuva, praticamente zero, né? Então, nós vamos ter, se a gente não tem chuva, provavelmente a gente também não vai ter rio, porque a maior parte dos rios, eles são formados em áreas de nascente e são alimentados pela água da chuva, né? Então, eles são mantidos graças à pluviosidade, à grande quantidade de chuva. Há no deserto, nas regiões do Saara, por exemplo, um rio importante que é o Nilo. Só que o rio Nilo, ele não nasce no deserto, ele nasce numa região dos Grandes Lagos, que é essa região aqui, e ele vai correndo no Nilo. Então, aqui alimenta a água do Nilo. Agora, em outras áreas, a gente vai ter rios que são perenes, rios que estão o tempo inteiro, como é o Nilo, e temos áreas com rios intermitentes, rios que podem ter chuva, água, só no período de chuva, né? Então, tem essa questão. Logo, respondendo a pergunta, a gente vai observar que não tem rios na região norte e na região sul, há escassez, uma vez que são áreas de presença de desertos e que logo tem clima árido, né? Então, a gente observa essa questão. Além disso, a gente pode citar aqui como exemplo o rio Nilo, que eu falei para vocês que ele tem água, né? É um rio perene, que tem água o ano inteiro, justamente porque ele está sobre a região dos Grandes Lagos, que alimenta essa extensão aí sobre as suas águas. Bom, então fica aqui sendo hoje a nossa aula. Vou voltar aqui para vocês poderem me ver. Não sei se já estão me vendo. Para que a gente possa estar encerrando aqui, né, a nossa aula. Acho que vocês não estão me vendo não, turma. Deixa eu abrir a câmera aqui. Ótimo. Então, a gente está encerrando hoje aqui, tá? Essa aula, videoaula. Fizemos essa correção e marcamos o nosso próximo encontro. Pessoal, por favor, não deixem de colocar as dúvidas de vocês, tá? Se ficou entendido, me deem um feedback, tá legal, não tá? Para que assim a gente esteja melhorando. Outra coisa também que é importante, o registro da atividade que vocês fizeram ao longo dessas 3 últimas semanas, 4 semanas. Eu quero que vocês registrem e postem lá no Positivo On, tá? Eu vou criar uma atividade só para que vocês postem lá esses registros. Esse final de semana eu vou fazer isso. Então, quem não tá com tudo em dia, faça o favor de colocar, porque eu vou cobrar lá, tá ok? Um abraço grande, um beijo, cuidem-se e fui. Até a nosso próximo encontro.